As notícias que eu vou ler agora é do dia 11 a 14 de novembro de 2019. Me chamo Alabê e está começando mais uma leitura para estudos de notícias. Naquela semana, foi importante prestar atenção na situação política boliviana, a posição brasileira e de demais países no sistema interamericano. Além disso, a 11ª cúpula dos BRICS foi extremamente relevante. Bem, política externa brasileira. Na quinta-feira, no dia 7, o embaixador brasileiro Flávio Roberto Bonzanini foi eleito secretário-geral da Agência para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, sediada na Cidade do México. Lembrar, a América Latina e o Caribe foram regiões pioneiras em colocar limites à corrida armamentista nuclear. O Tratado de Tlatelolco, em 1967, propiciou o estabelecimento da primeira zona livre de armas nucleares em região densamente povoada. Todos os 33 estados da América Latina e do Caribe são parte do Tratado de Tlatelolco e membros da Organização para a Proscrição das Armas Nucleares da América Latina e no Caribe, OPANAL. Na sexta-feira, no dia 8, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, justificou o voto do Brasil na ONU a favor do embargo dos Estados Unidos a Cuba e disse que, apesar dele, o país continua rejeitando medidas unilaterais. Na quinta-feira, dia 7, pela primeira vez em 27 anos, o Brasil cedeu às pressões dos Estados Unidos e votou contra a resolução anual da ONU que condena o bloqueio econômico americano a Cuba. O voto brasileiro contraria o posicionamento histórico do Itamaraty de condenar medidas unilaterais econômicas contra países vetados pela legislação internacional e pela ONU. Na terça-feira, dia 12, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que a África é uma prioridade para a atuação externa brasileira. A África é uma prioridade perene para a nossa atuação externa. Conforme o Brasil se restabelece de uma grave crise, essa aproximação retoma o seu sentido natural, disse ao participar da abertura do Fórum Brasil-África em 2019. BRICS. Na quarta-feira, dia 13, teve início em Brasília a 11ª cúpula dos BRICS. O Brasil exerce esse ano a presidência de turno dos BRICS, sob o lema Crescimento Econômico para um Futuro Inovador. As áreas prioritárias de trabalho são ciência, tecnologia e inovação, economia digital, aproximação entre o Conselho Empresarial do BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, saúde e combate à corrupção e ao terrorismo. A coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China iniciou-se de maneira informal em 2006 com a reunião de trabalho à margem de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde 2009, os chefes de Estado e de governo dos BRICS se encontram anualmente. A África do Sul juntou-se ao agrupamento a partir de 2011 na terceira Copa dos BRICS em Sânia. Ao longo dos anos, os BRICS têm se formado como coalizão diplomática capaz de fornecer contribuições originais aos esforços de desenvolvimento de seus países membros, bem como de outros países em desenvolvimento. Resultados concretos alcançados pelo grupo incluem a concertação em torno da reforma das instituições de Bretton Woods, a criação do novo Banco de Desenvolvimento e do Acordo Contingente de Reserva. Na quarta-feira, no dia 13, o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, Kundapur Kamat, disse que as oportunidades de investimento do Brasil são promissoras. Kamat citou investimento em projetos relacionados a programas de parcerias, investimento e as privatizações. Durante a abertura do seminário, o NDB, que é o novo Banco de Desenvolvimento, e o Brasil, parceria estratégica para o desenvolvimento sustentável em Brasília, América Latina e Caribe. Na quinta-feira, no dia 7 de novembro, os ministros da Justiça e Segurança Pública dos países do Mercosul assinaram em Foz do Iguaçu proposta de acordo que permite a continuação de perseguições policiais em território estrangeiro. No domingo, no dia 10 de novembro, 4 semanas após o início de onda de protesto no Chile, o governo do presidente de centro-direita Sebastián Piñera anunciou que iniciará o processo para mudar a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet, 73 e 90. A carta atual, vigente desde 80, é apontada como origem da desigualdade por especialistas e manifestantes. Desde que foi escrita e promulgada, a Constituição teve mais de 200 modificações e 40 artigos, mas críticos dizem que a ela falta legitimidade. Na segunda-feira, no dia 11 de novembro, após a renúncia de Evo Morales, após pressão das Forças Armadas Bolivianas, a OEA, Organização dos Estados Americanos, pediu urgência ao legislador para que nomeie novas autoridades para renovar o Tribunal Supremo Eleitoral e garantir novas eleições. Além de Evo Morales, também renunciaram o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira, o presidente da Câmara Victor Borda e o presidente do Senado Adriana Salvatierra. Assim, a Bolívia caiu no vácuo de poder e a sucessão presidencial está num limbo.
Ainda na segunda-feira, no dia 11 de novembro, o governo da Colômbia pediu a realização de uma reunião de emergência do Conselho Permanente da OEA, Organização do Estado Americano, devido à situação de caos institucional na Bolívia. Na terça-feira, a OEA se dividiu entre os países que, liderado pelos Estados Unidos, pedem que a página seja virada na crise da Bolívia, que reivindica uma condenação contundente ao que se chama de golpe de Estado, que forçou a renúncia de Evo Morales. O Brasil se uniu aos Estados Unidos, rejeitando a tese de que estaria em curso um golpe contra Evo Morales e formando um grupo de 15 nações, dos 34 membros ativos da OEA, a apoiar uma declaração pedindo a convocação de eleições na Bolívia, o mais rápido possível. Enquanto isso, México, Uruguai e Nicarágua alertaram para um perigoso precedente aberto por um golpe de Estado contra Morales. União Europeia. No sábado, no dia 9, a Ucrânia e os separatistas pró-russos começaram a retirar suas tropas do setor-chave da linha de frente no leste do país, o passo prévio a uma cúpula internacional destinada a relançar o processo de paz. A retirada deste sábado é a última condição prévia para organizar a cúpula quadripartista, explicou nessa semana o chanceler ucraniano Vadim Pristaiko na cúpula de participação representante da Ucrânia e da Rússia com mediação da França e da Alemanha. Irã e a questão nuclear. No domingo, dia 10, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou a descoberta de um grande campo de petróleo que poderá ampliar a reserva conhecida do país em cerca de 30%. A British Petroleum, gigante britânico do setor de petróleo, declarou que até o fim de 2018 o Irã ocupava o quarto lugar do mundo em reservas de petróleo, com um total estimado em 155 bilhões de barris. Se a dimensão na nova reserva de petróleo vier a ser comprovada, o volume elevaria a posição do país para logo depois da Venezuela e Arábia Saudita. Na segunda-feira, dia 11, a Agência Internacional de Energia Atômica, AEA, informou em um novo relatório sobre o desenvolvimento nuclear do Irã que o país reiniciou as atividades de enriquecimento no sábado, dia 9 de novembro, em uma localidade em